eu quero chamar nossa convidada, Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, para esse papo nessa expectativa de IPCA 15. Carla, muito bem-vinda mais uma vez aqui à BMC News. Sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, obrigada, e o prazer é meu. Sempre muito bom estar aqui com vocês nesses inícios de manhã, inícios de pregão, e hoje a gente tem um indicador extremamente relevante aqui no Brasil para ser divulgado. Então, vai ser ótimo falar um pouquinho sobre esses movimentos que estão por vir. Pois é, Carla, esse indicador aí que vai sair daqui a pouquinho, todo mundo fica esperando, o mercado acaba já especulando ali sobre a deflação de 0,8% nesse IPCA 15, e seria, né, o segundo mês consecutivo de deflação. Campos Neto fala que vê aí 3 meses seguidos de deflação, principalmente por conta de petróleo, energia elétrica e também toda essa situação, esse cenário que acaba permitindo, né, essa queda no ritmo dos preços. Queria saber sua percepção, deve vir por volta aí de 0,8 mesmo? Quais são essas bases? Essas bases são sólidas para essa deflação? O que deve mexer com o mercado essa perspectiva de deflação no IPCA 15 de agosto? Claro. Bom, essa deflação ela está contratada, de fato deve ser uma deflação muito expressiva, na casa do 0,8, essa é a nossa projeção, inclusive, em linha com o que o mercado espera, mas ela é gerada por um motivo muito específico, né? E esse motivo, ele nos leva a acreditar que essa inflação tende a ser revertida nos próximos meses. Nós tivemos a aprovação do PLP em meados de junho, do PLP 18, que, como todos sabem, provocou o reajuste do ICMS sobre combustíveis automotivos e sobre energia elétrica residencial. Então, esses movimentos trouxeram essa deflação contratada já para o IPCA. E nós tivemos, hoje sai o IPCA 15, mas nós tivemos o IPCA de julho divulgado no início desse mês. Houve uma deflação muito expressiva também, na casa do 0,6%, mas se nós tivéssemos excluído simplesmente esses movimentos que foram movimentos legislativos e não movimentos econômicos propriamente ditos, a inflação seria positiva em 0,7%. O que isso nos diz? Nos diz que essa deflação, ela não veio para ficar, ela é passageira. Tá? Esses movimentos devem afetar, como nós bem falamos aqui, o IPCA 15 de agosto, que será divulgado em 3 minutos, e também devem trazer algum efeito sobre o IPCA fechado de agosto. Com isso, nós teremos 2 meses de deflação, e não 3 meses de deflação. Tá? Vale lembrar que o IPCA 15 é a prévia do IPCA, portanto, a gente não conta como sendo um mês consecutivo, dado que a forma de auferição desse número não é mensal, é de 15 em 15 dias, né, quinzenal. Então, nós teríamos 2 meses consecutivos de deflação e o mercado também não está em linha com o que o Campos Neto está vendo, tá? Eu estava olhando nesse exato momento o que trouxe o último relatório Focus, que compila essas expectativas de mercado, e para o mês de setembro já é esperado uma inflação na casa do 0,40% e para o mês de outubro uma inflação na casa do 0,53%. Ou seja, o mercado não está comprando essa ideia de que essa deflação momentânea, de fato, foi gerada por movimentos econômicos e de que ela veio para ficar. Na verdade, o mercado enxerga movimentos no sentido oposto, né? Movimentos de pressão inflacionária, uma vez passados esses arrefecimentos advindos de medidas legislativas e que tendem a continuar pressionando o Banco Central e que tendem a continuar, revisando os preços, principalmente desses produtos mais básicos nos mercados, para cima. Carla, essa projeção teria a ver, essa nova projeção, né, justamente você disse que não vai de encontro com o que Roberto Campos Neto disse ontem, inclusive ele falou que a inflação poderia terminar 2022 abaixo de 6,5%. Você acredita também que seja por conta aí dessa alta do petróleo que pode acabar influenciando nos próximos resultados, né? A gente vem aí com uma baixa, agora uma alta do petróleo que tanto combustível quanto energia, né, que foi o grande resultado aí dessa deflação. Isso pode mudar aí já nos próximos resultados? É possível, tá? É possível que esse movimento aconteça, mas essa não é a nossa principal preocupação. Porque petróleo e combustíveis automotivos se tratam de preços administrados, então eles são definidos via agência regulatória.
A inflação que nos preocupa é a inflação que é gerada no mercado livre, né? E essa inflação, ela tem um impacto sobre mais de 70% do indicador como um todo. E é justamente nela que a gente enxerga os problemas. Por que a gente vê isso? Recentemente foram aprovados pacotes que, pelos principais candidatos a assumirem a presidência da República a partir de 2023, não devem ser revertidos. Esses movimentos tendem a continuar pressionando o IPCA e eles farão preço nos indicadores inflacionários a partir de setembro e não a partir de agosto. Então, esses movimentos eles estão muito mais atrelados àquilo que realmente é preocupante em termos inflacionários, que é o núcleo da inflação, e não os preços administrados, tá? Que essa demanda excessiva, não diria nenhuma demanda excessiva, né, mas uma demanda não condizente com a nossa capacidade de suprir, né, com a nossa capacidade de ofertar nesse momento. Então, ela acaba gerando essa reprecificação dos preços e ela incide sobre um outro grupo, que não são os preços administrados. Esses preços administrados, por vezes, eles trazem esse impacto expressivo mensal, mas eles não são suficientes para reverter uma tendência inflacionária e também não são suficientes e sequer são olhados com muito afinco pelo Banco Central para a condução da própria política monetária. Porque é sabido que a taxa de juros não tem impacto sobre esses preços, né? A taxa de juros tem impacto justamente sobre esse outro grupo que eu acabei de mencionar, que são os preços livres. Carla, acabou de sair, né, o número aqui, acabaram de sair os dados, deflação de 0,73% em agosto, é uma deflação mais alta do que o registrado em julho, que foi 0,13%. Uma alta de 5,2% no ano da inflação, né, e um avanço de 9,6% nos últimos 12 meses. Difusão atinge 65,12% em agosto, passando aí de 67,85% no mês de julho. Aí a gente vai, obviamente, abrir os dados ao longo da programação, mas olhando para esse dado, né, essa primeira informação que chega aqui para a gente, e eu queria estender até um pouquinho sobre essa questão da própria política monetária, que você falou que acaba não tendo muito impacto nesses preços administrados, os quais estávamos comentando anteriormente. Nessa expectativa pelo IPCA 15 sobre essa deflação, até mesmo sobre a visão do Campos Neto e a visão do mercado pelo Boletim Focus, se espera, ou pelo menos se tem uma perspectiva de que a Selic vai continuar, pelo menos nos mesmos patamares até o final do ano, e apenas no ano que vem comece a cair. É isso mesmo? De acordo com esses dados, com as projeções, a sua visão é sobre isso mesmo? Ou tem espaço para subir um pouco mais, ou já começar a cair esse ano? Como que está a sua percepção sobre a taxa de juros, baseado nesse cenário de inflação que estamos comentando? Sim. Bom, primeiro, o IPCA 15, apesar dele ter apresentado uma deflação menos intensa do que era esperado, ficou muito próximo, né? De 0,8 para 0,73 é uma diferença de fato irrisória, muito pequena, né? Dada essa magnitude, e pode-se dizer que veio em linha com o que o mercado esperava. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa deflação, ela não é irrisória, ela é significativa e tem impacto sobre o IPCA acumulado em 12 meses, né? Já trouxe ele para baixo dos 10%. Isso é muito importante, porque rompe uma barreira psicológica que faz com que o reajuste de preços ele seja mais intenso, mais rápido. Então, esse fato de trazer essa inflação para baixo dos 2 dígitos é uma vitória. Tá? É uma vitória para o Banco Central após 12 meses de inflação de 2 dígitos. Dito isso, agora a gente precisa olhar para frente e para a condição da política monetária. Primeiro ponto que a gente precisa analisar. A política monetária, ela tenta controlar essa inflação há alguns meses, há alguns anos, né? Estamos caminhando para o 2º ano consecutivo de inflação acima do limite superior do regime de metas para a inflação. Neste contexto, o Banco Central tende a ser muito mais cauteloso quando for reduzir esses juros. O que nós estamos percebendo nesse momento é que o Banco Central está fazendo uma opção, nos dá sinais de que ele fará uma opção de que, em vez de continuar subindo esses juros no curto prazo e talvez incorrer
em um erro que seria elevar demais e machucar o nível de atividade, fazer essa inflação para baixo com uma intensidade muito grande, né? Manter essa taxa de juros num patamar semelhante ao que é nesse momento, por um período um pouco mais longo e fazer essa conversão da inflação paulatinamente ao longo do tempo. É uma opção que o Banco Central já tem mostrado sinais de que deve optar por ela e por isso o mercado parou de fazer apostas em relação a reajustes subsequentes da taxa de juros. Justamente por conta dessa opção, o mercado também entende que esta queda na taxa de juros levará mais tempo para acontecer. Então, as casas começam a apostar que, em vez dela acontecer ainda em 2022, no primeiro trimestre de 2023, essa queda na taxa de juros talvez aconteça só no segundo semestre de 2023. E algumas casas já começam a pontuar que ela pode acontecer no último trimestre de 2023. E a gente precisa lembrar que a taxa de juros do Brasil, ela existe para controlar a inflação, mas ela é afetada por movimentos internacionais. E o que a gente vê hoje é um movimento de reajuste da taxa de juros das principais economias do mundo muito forte, né? E o Brasil, ele precisa levar esses movimentos em conta para não ter um repique inflacionário muito forte, né? E ter de reagir a esses movimentos que custaram tanto para conseguirem ser controlados, né, pelo Banco Central. Então, é mais ou menos essa visão do mercado hoje, é o que nós estamos vendo aqui dentro também, e é o que o Banco Central tem dado sinais de que tende a optar e que deve fazer aí nos próximos copons, né, nos próximos comunicados do Copom. Com esse resultado que a gente acabou de acompanhar, que saiu agora às 9 horas, qual que é a sua aposta, então, para a Selic, para a próxima reunião? Eu ainda não consegui olhar com calma para dentro do IPCA, né? A gente sempre faz essa análise, abre ele, olha alguns movimentos importantes. Já adianto aqui que tem alguns grupos que o Banco Central costuma olhar e que nós acompanhamos também, porque eles são determinantes para a definição da política monetária, né? Que grupos são esses? Preços de produtos industrializados são extremamente relevantes. A difusão, que vocês acabaram de mencionar, que também é um indicador muito importante, porque ela mensura qual é a disseminação, né, dessa inflação dentro da economia, e os núcleos também. Então, nós precisamos olhar para esses dados, para o grupo de serviços também, para conseguir identificar qual é o movimento de fato dessa inflação, uma vez expurgado esses movimentos pontuais que não são determinantes para a condição da política monetária. Uma vez feito isso, nós faremos a nossa aposta para a taxa de juros. Mas, nesse momento, nós acreditamos que se houver mais um reajuste, ele será de 25 pontos e acaba. Mas o Banco Central está muito mais propenso a não dar mais reajuste nesse momento. Então, a Selic terminal, nesse ciclo de aperto monetário, seria exatamente essa que nós temos hoje, que é 13,75. Só para a gente trazer algumas informações aqui, Carla, que vão saindo aqui, vou dando uma olhada. Gasolina caiu 16,8% agora em agosto, o item de maior impacto negativo, 1,07 ponto percentual. Etanol caiu 10,78%, combustíveis em geral 15,33%, passagem aérea caindo 12,22%. Bastante forte aí essas quedas, né, principalmente nesse grupo aí de combustíveis. Agora, saúde e cuidados pessoais subiram 0,8%. Deixa eu ver o que mais. Alimentação e bebidas subindo 1,12%, com impacto de 0,24%. Esse grupo acaba sendo aquele grupo lá que a gente sempre fica de olho por causa do impacto positivo, né? Alimentação, principalmente alimentação fora de casa, né? As pessoas retornando aí para os escritórios, retornando para o trabalho presencial, muitas empresas já deixando de fazer home office, né? Nessa pegada aí de pós-pandemia. Esse grupo, particularmente, pode trazer ainda mais consequências para a inflação, Carla, pensando daqui para frente, né? A gente sabe que tem a questão também das lavouras, que acaba impactando na inflação, agora com uma possível
alta maior do petróleo, questão de oferta lá da OPEP também, toda essa situação pode impactar na alimentação. Enfim, esse grupo acaba sendo um pouco mais sensível quando a gente olha para os números de inflação? Sim, ele é um grupo muito importante, extremamente sensível, e pelo Brasil se tratar de um país em desenvolvimento, a alimentação, propriamente dita, ela acaba consumindo uma parcela muito expressiva da renda da população, né, da base da pirâmide social, que compõe uma parcela significativa da nossa população. Então, ele é super importante, sim, e o Banco Central olha com muito carinho para esse grupo na hora de definir a política monetária. Dito isso, alguns movimentos do que você já acabou de falar me chamam a atenção. O primeiro deles é que nos meses da metade do ano, o grupo de alimentação costuma apresentar uma sazonalidade muito positiva em termos inflacionários. Por vezes ela é inclusive deflacionária. A gente está vendo uma inflação acima de 1%, muito elevada, muito elevada. Essa inflação de 1% é compatível com os meses de janeiro e dezembro, que são meses que existe uma demanda muito grande sobre esses itens por conta das festas, por conta das férias. Então, ela não é compatível com uma inflação esperada para os meses de... agora a gente está falando de agosto, né? Mas, enfim, junho, julho e agosto são os meses que apresentam a melhor sazonalidade em termos inflacionários para esse grupo especificamente. Então, esse já não é um dado positivo. Porém, quando nós olhamos para esses dados, nós percebemos que eles foram gerados. A gestação deles foi feita lá atrás. E lá atrás, quando eu digo lá atrás, eu falo em boa parte por conta da quebra de safra que nós tivemos no final do ano passado, no início desse ano, né? Esses dados, eles estão se arrastando, estão contaminando esse grupo até hoje. Mas a perspectiva é de que, com esta safra extremamente positiva, né, que está por vir, nós tenhamos dados positivos para virem e impactarem esse grupo de alimentação no domicílio. Então, embora seja uma preocupação no curto prazo, embora tenha impacto sobre o consumo das pessoas, tenha impacto sobre o indicador inflacionário propriamente dito, nos parece que essas contribuições negativas em termos inflacionários estão com os dias contados, né? A partir do início do ano que vem, esse movimento tende a ser revertido. A partir do início do ano que vem, esta safra fica para trás. Nós tivemos alguns movimentos advindos do mercado internacional também, especificamente da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, né, que são países extremamente importantes para a exportação de grãos, que acabam afetando esse grupo de alimentação no domicílio. Então, foi uma tempestade praticamente perfeita, né, para gerar essa inflação muito elevada nesse momento. Esses movimentos, mais uma vez, eles estão próximos de serem revertidos ou, no mínimo, serem amenizados nos próximos meses. Tá? Então, é uma preocupação por conta dos movimentos que eu acabei de falar, mas, mais uma vez, tendem a começar a contribuir positivamente para a inflação e trazer notícias positivas do Banco Central. Tá certo. Ô, Carla, e só mais uma aqui, a última da minha parte, já que a gente está falando desse contexto de inflação aqui no Brasil, o que também está na mira é a inflação lá nos Estados Unidos, os dirigentes do Banco Central americano, do Fed, falando que taxa de juros não baixa, ou pelo menos não vai ser menor o reajuste, enquanto a inflação não voltar para a meta de 2%. Então o mercado já começa a vislumbrar aí mais uma alta de 0,75 basis point na próxima reunião do Fed, e se a inflação persistir, talvez vá até mais além. Como que isso acaba mexendo, né? Que impactos isso traz aí para o mercado, e quais as reflexões que a gente pode esperar do Jerome Powell na sexta-feira, segundo a sua visão aí? Esses movimentos internacionais, principalmente advindo dos Estados Unidos, trazem impactos fortíssimos para o mercado financeiro, né? Por vezes eles são mais relevantes até mesmo do que os movimentos internos, do que a própria inflação interna para fins de condição de política monetária. Por que isso acontece? Porque Estados Unidos é considerado um dos países mais seguros do mundo, né? Há quanto tempo nós não temos uma taxa de juros positiva por lá, remunerando os títulos do mercado, os títulos de renda fixa do governo norte-americano? Então, isso faz com que o investidor, na hora de comparar duas opções de investimento, olhe para os Estados Unidos com bons olhos, né? Uma vez que esses títulos, que são considerados extremamente seguros, apresentam um rendimento que não se via há
décadas, né? Há pelo menos 2 décadas nós não víamos uma taxa de juros assim, com essa perspectiva dela ficar tão positiva como nós estamos próximos de ver, uma vez dados os próximos reajustes que estão sendo completados nesse momento, né? Então é esse o impacto que tem. Fuga de capitais sobre os países em desenvolvimento e fuga de capitais, inclusive, sobre os países desenvolvidos, e é por isso que nós tivemos essa depreciação do euro, que é uma região considerada segura, que é uma região considerada desenvolvida, que é uma região, né, considerada aí um dos grandes titãs em termos de investimentos. Todos esses recursos estão saindo desses países, tanto periféricos como outros países desenvolvidos, e migrando para os Estados Unidos por conta dessa taxa de juros mais atrativa, né? O Brasil não fica imune, obviamente, a esse movimento. Então, isso traz uma pressão adicional para o Banco Central, porque ele precisa equiparar a nossa taxa de juros à taxa de juros internacional, né? É basicamente nesses movimentos que o mercado está de olho hoje. E por que isso é importante? Porque uma vez que a moeda nacional deprecia, boa parte dos preços, né, principalmente daqueles itens que estão expressos no IPCA, são precificados, né, no mercado internacional, são negociados no mercado internacional. Então isso gera inflação, né, por outros movimentos, mas gera inflação também. E inflação é a preocupação do Banco Central. Então esses movimentos de alta nos juros internacionais, que são gerados por uma inflação mais elevada lá fora, que são gerados por uma inflação mais elevada na economia norte-americana, propriamente dita, acabam afetando a condução da política monetária aqui no Brasil, sim. E agora falando especificamente de inflação nos Estados Unidos, que é um tema muito importante, por lá nós temos uma situação um pouco diferente do que acontece no Brasil, né? A taxa de desemprego lá está na casa dos 13,5%. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de desemprego lá na casa dos 9%, né? Então tem uma diferença muito significativa. O mercado de consumo dos Estados Unidos é o maior mercado de consumo do mundo, né? Então, essa inflação é gerada internamente lá e é olhando para esse mercado, olhando para esses dados que o Banco Central norte-americano está reagindo. Além disso, nós temos problemas de oferta que são gerados por conta de uma crise, né? Por conta de problemas em termos de reativação do nível de oferta que vem tanto da Europa como da Ásia, né, especificamente. Então, nós temos aí alguns problemas muito sérios que estão tendo que ser controlados via aperto monetário por lá, e isso traz todos os impactos que eu acabei de mencionar aqui sobre a condição da política monetária nacional. Tá certo, Carla. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótima quarta-feira para você. Até uma próxima. Obrigada, sempre um prazer vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.